Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo, somente um versículo, versículo de número 6, que é o versículo que dará base para o nosso estudo. Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo de número 6. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Palavra de Deus para o nosso coração. Filipenses 4, 6 nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém. Amém. Semana passada eu não estava aqui com vocês, mas nós começamos, no domingo, falar sobre fé. Nós vamos caminhar por esse assunto da fé. Gente, a semana está toda embaralhada na minha cabeça ainda. Vai para lá, volta para cá e desmonta a casa, monta a casa. Agora eu estou bem, eu estou com 2 casas desmontadas, né? Então, estou bem. Mas a gente está andando. Em nome de Jesus, vamos ter vitória. Mas a gente vai conversar sobre a fé e o que envolve a fé e como devemos caminhar com isso. A gente encerrou um período de estudos que viemos falando sobre os atributos de Deus. E agora a gente vai falar um pouco sobre a fé e vamos caminhar algumas semanas aí falando sobre fé. E hoje eu quero falar sobre oportunidades notáveis. Existem oportunidades que se apresentam na nossa vida e que nós precisamos olhar para elas de forma cristã. Como nós sabemos, Deus está conduzindo a nossa vida em todos os aspectos. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida e nós não podemos pensar que Deus nos abandonou, Deus está longe de nós, Deus não está cuidando das coisas. Não, Deus nunca abandonou o seu trono e nunca vai abandonar. Mesmo nós pensando que as coisas fiquem turbulentas, as águas fiquem turbulentas, Deus está no controle. Nós precisamos ter isso calmo, assentado no nosso coração. E nós temos uma experiência de uma cidade nos Estados Unidos que passou por algo terrível lá em 1890. O que acontecia nessa cidade do interior lá dos Estados Unidos? Era uma cidade que plantava algodão. Todo mundo plantava algodão na cidade. Era uma cidade agrícola. Então tinha muitas pessoas que moravam ali, mas a base da economia da cidade era a agricultura. E era uma região dos Estados Unidos que plantava muito algodão. Isso acontece no Brasil também. Tem regiões que plantam café, tem regiões que plantam cacau, tem regiões que plantam cana-de-açúcar. E essa é a economia que faz o município e as coisas acontecerem. Mas acontece que lá, uma praga chegou até aquele município e infectou todas as plantações ali de algodão. O que acontece? Não dava mais algodão. Os pés cresciam, mas não dava flor. E aquilo passou por 1 ano, 2 anos, 3 anos e eles ficaram desesperados, porque não tinha mais o que colher. Uma região toda que plantava algodão se viu numa condição de escassez total. Uma praga chegou ali no meio daquele povoado. E fazer o que agora? Fazer o que quando as situações chegam ao fim do poço? Chegamos ao fim da nossa história econômica, digamos assim. Mas teve um cidadão lá que resolveu, teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: gente, que tal nós mudar o cultivo? Já que essa praga que chegou é uma praga típica do algodão, por que a gente não mudar e a gente tentar, então, plantar outra coisa? Pois bem, a ideia dele foi aceita, apesar de não foi assim tão fácil para os agricultores resolverem mudar o que plantar, mas eles mudaram e eles começaram a plantar, sabe o quê? Eles começaram a plantar amendoim. Saíram do plantio de algodão e resolveram plantar amendoim. No primeiro ano, a safra já foi um sucesso.
no segundo foi maior ainda, no terceiro maior ainda, e aquela região que era uma região que se plantava muito algodão, mudou agora de perspectiva e virou uma região que plantava amendoim e plantava com grande sucesso. E eles descobriram o seguinte ainda, que o amendoim dava muito mais lucro que o algodão. Eles então resolveram criar uma estátua, olha só, eles resolveram criar uma estátua ali, uma estátua que relembrasse eles da praga que chegou no município por conta do algodão, uma praga que infestou o algodão. Porque eles pensavam o seguinte, essa praga que chegou no algodão e matou o algodão foi a oportunidade que Deus plantou no nosso meio para nós mudar a situação, mudar de vida, e hoje nós estamos muito melhor que antigamente. Então eles resolveram, não foi assim uma homenagem àquela praga, mas foi para lembrar que nem tudo está perdido. A gente precisa olhar com perspectiva e quem sabe, né, entender, e é isso que a gente espera do crente, que Deus está no negócio também. Deus nunca deixou seu trono, e ali foi a oportunidade que eles tiveram para melhorar e até multiplicar a sua riqueza. Então, crise econômica, fé e trabalho. Como olhar com as perspectivas certas para quando as coisas parecem que não dão certo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida, independente do que aconteça, se está bem ou se está ruim, mas principalmente nas horas ruins, é porque a gente fica, né? Podemos cair em depressão, podemos cair em desespero. A gente precisa entender que dependemos de Deus. A nossa vida depende de Deus. Tudo que vem à nossa mão depende de Deus. As circunstâncias que nos rodeiam dependem de Deus. Seja uma crise de saúde, seja uma crise financeira, tudo está nas mãos do Senhor. Nós não vamos ser desesperados. Por quê? Porque temos um Deus no céu que não deixou o seu trono. E a palavra de Deus diz que a sua mão não está recolhida. Pelo contrário, a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. Mas a gente precisa ter consciência disso, porque às vezes a gente perde a consciência, perdemos o fio da fé. Se algo vir perto de você, se algo vir na sua vida que te dê uma guinada e faça você cair, seja na área de saúde, seja na área da família, seja na área econômica, lembre, o Senhor está no seu trono, nada lhe foge, o Senhor está olhando por tudo e a nossa dependência vem do Senhor. Tudo em nossa vida está ligado à economia. Se a economia se deteriora e o caos se estabelece ao nosso redor, as cidades ficam cheias de desabrigados, desempregados e pessoas empobrecidas. O nosso padrão de vida vai junto, os nossos relacionamentos são afetados. Nesse cenário, tendemos a ficar abatidos, ansiosos e ser dominados pelo desânimo e pelo medo. Contudo, não podemos entregar os pontos nem baixar a guarda. Deus está no controle. A nossa vida depende 8% de Deus. É isso? 10% de Deus, 30% de Deus. Não, 100%. 100% está nas mãos do Senhor. E a economia, quando a gente fala economia, fala de dinheiro. Quando o dinheiro acaba, muita gente entra em desespero. Gente, isso é normal acontecer com todo mundo. Nós precisamos estar cientes de que não vamos ser desesperados. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo repete uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Foi Jesus que falou isso lá em Mateus 6. Nós não devemos andar ansiosos, porque se o Senhor nos fez, se o Senhor nos constituiu, Ele também vai dar provisão quando a falta puder acontecer. O Senhor nos guarda em tudo. Ele é o Deus da providência.
A ansiedade, em sua essência, é uma reação inadequada diante da situação da vida, o resultado natural de centralizarmos nossa esperança em algo ou alguém em vez de Deus. Quer dizer, se você não coloca a sua esperança no Senhor de forma adequada, você está esperando no governo, você está esperando num patrão, você está esperando numa situação qualquer. Não, a nossa esperança não pode estar em coisas e nossa esperança também não pode estar em pessoas. A nossa esperança está em Deus. A situação vai mudar, as coisas vão acalmar. Tenhamos fé no Senhor. O Senhor está à frente de toda a situação. A nossa dependência está em Deus. Amém? Você pode dizer isso comigo? A nossa dependência está em Deus. Agora, eu confio, eu acredito, eu coloco a minha fé em Deus, mas às vezes eu passo também por provações. As provações que Deus muitas vezes coloca na nossa vida, não é porque Deus quer derrubar você, não é porque Deus quer te ver no chão, não é, Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Mas Ele tem nas provações e nas dificuldades da vida, Ele tem um meio de moldar o barro. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. E muitas vezes Deus usa provações, dificuldades para pegar o barro que somos nós, eu e você, e dar uma apertadinha ali no nosso coração, uma apertadinha na nossa mente, para que nós possamos, depois de atravessarmos os problemas, olhar para trás e dizer, poxa vida, quanto eu aprendi, quanto eu cresci, quanto eu melhorei depois de passar por isso. E se você tem experiências difíceis, você pode dizer, não, realmente é isso mesmo que acontece. Antes eu pensava assim, eu era assado, né? Eu era uma pessoa mais rude, eu era uma pessoa difícil, mas depois daquilo que eu passei, o Senhor transformou meu caráter, transformou meu linguajar, transformou minha maneira de enxergar as pessoas e até as situações. Por quê? Porque Deus usa isso realmente para nos moldar. Então, colocamos a nossa esperança, colocamos a nossa fé no Senhor, sabemos que a nossa fé e tudo que envolve a nossa vida depende do Senhor, mas às vezes nós passamos por provações também. A fé não provada pode até ser verdadeira, mas certamente é uma fé pequena e pode ser até uma fé fragilizada. Deus usa provações para aperfeiçoar a nossa fé. Para sabermos se realmente nós vamos ficar firmes quando os ventos, das mudanças baterem. Será que eu não vou balançar? Será que eu não vou cair? Como é que vai ser a minha experiência de fé? Deus usa as provações para que a minha fé não fique uma fé pequena, mas para que eu esteja robustecido, firme na presença dele. Talvez a fé, se mantenha raquítica durante todo o tempo em que permanece sem provações. Veja, aqui o autor aqui desse estudo está dizendo que talvez nas provações, durante as provações, a nossa fé ainda é pequena, pequenininha. A gente ainda não conseguiu aumentar, caminhar um pouco mais, subir um degrau na fé. Talvez a gente não conseguiu ainda crer que Deus está no controle, que a mão dele está sobre as nossas vidas. As provações nos ajudam a isso, mas talvez durante a caminhada você não mudou a sua percepção. Você olha para o seu coração, você olha para a sua mente e parece que nada mudou. Parece que você não consegue acreditar que o Senhor está realmente na frente de tudo. A fé prospera muito bem quando todas as coisas estão contra ela. Veja bem, quando as coisas estão contra a fé está indo muito bem, prospera, aumenta. As tempestades são os treinadores da fé e os relâmpagos são os seus iluminadores. Veja, o que o autor está nos dizendo é que as dificuldades realmente ajudam a nossa fé a ser uma fé mais robustecida. Os relâmpagos que parecem que estão sobre as nossas vidas são como luzeiros, iluminadores para a nossa fé. Assim como seres humanos usam o fogo para polir metais preciosos, Deus também faz uso das provações para distinguir uma fé genuína
da profissão de fé superficial e simultaneamente fortalecer a fé. Veja, isso está escrito na nossa Bíblia, a Bíblia de Genebra, falando sobre a fé. Que Deus usa, assim, as provações para nos purificar a fé. Para que a nossa fé seja purificada como ouro. Como o homem usa, né, o fogo para purificar o ouro, tirar as impurezas do ouro. Deus usa as provações também para tirar a fraqueza que há nos nossos corações e nos dar uma fé muito mais sólida. Fé provada traz experiência única, nos aperfeiçoa. As Escrituras nos ensinam sobre os propósitos divinos das provações. Pedro declara: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Pedro está dizendo que quando você passar por provações, ao atravessar essa provação, as dificuldades que vêm sobre você, depois que você chegar ao outro lado da margem do rio, você vai chegar lá muito mais fortalecido, robustecido na sua fé, e isso vai gerar glória para o nome de Deus em Cristo Jesus. Porque você vai chegar do outro lado e vai dizer assim: eu não tinha força para atravessar, mas o Senhor me sustentou. Eu não tinha força para nadar nesse rio bravio, mas o Senhor me trouxe aqui em segurança. Eu não tinha forças para chegar, mas fui fortalecido pelo Senhor. Então as provações, as dificuldades, Deus usa para purificar a nossa fé, e quando nós chegarmos do outro lado, nós daremos glórias a Deus. Isso vai redundar, isso vai chegar a que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado. Amém? Eu gostaria de ler mais um texto bíblico. Nós lemos Pedro, vamos ler Tiago 1, 2 e 4. Tiago, a gente falou sobre esse livro, né? Tiago. A gente fez toda a exposição do livro de Tiago. Tiago 1, 2 e 4. Tiago 1. Olha a expressão que Tiago usa, falando das tribulações, das dificuldades. Tiago 1, 2 e 4. Está na página 244. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer, se você for provado por Deus, Deus provou a sua fé e você ficou firme, né? Você vai ser muito mais perseverante. Quer dizer, a provação da nossa fé nos torna perseverantes. E nós precisamos ficar firmes. Jesus, olhando para Jerusalém, olhando para seus discípulos, ele fez a seguinte pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, olhando para a segunda vinda, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Será que encontrará fé na terra? Nós precisamos ter uma fé fortalecida no Senhor. Nós precisamos ter uma fé robustecida pelo Senhor. E as provações nos ajudam em Deus a que a nossa fé fique cada vez mais firme. Então, minha irmã e meu irmão, se você estiver passando por uma dificuldade, seja ela da ordem financeira, seja ela da ordem de saúde, seja ela da ordem dos relacionamentos, porque temos relacionamentos com filhos, com os irmãos, entre marido e mulher. Se você está passando por alguma provação, fique firme no Senhor. Saiba que o Senhor está moldando o seu coração. Saiba que o Senhor está provando você, lapidando você, para que quando você chegue lá do outro lado, você vai ter uma fé muito mais robustecida. Deus nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar, Ele vai estar sempre olhando para a sua vida com amor. Ele já comprou você da morte, Ele já morreu por você, Ele já derramou o seu sangue por você. Você acha que Ele vai te abandonar? Claro que não. Então, se você passa por tribulação, por dificuldade, por provação, saiba que o Senhor está no controle e que você vai ser cada vez mais robustecido na sua fé. Amém? Que Deus te abençoe,
Que Deus abençoe a sua caminhada de fé. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, bendito és o teu nome, Senhor. Bendito és o Senhor, que em tudo, Senhor, és o nosso provedor. Em tudo o Senhor tem nos guardado, em tudo o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas as tuas bênçãos, Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor, independente das circunstâncias, o Senhor jamais deixou o trono e a nossa confiança está no Teu nome. Nós não confiamos em homens, não confiamos, Senhor, na força dos homens, nós não confiamos, Senhor, em governos, a nossa confiança está nos céus, a nossa confiança está no Teu nome, ó Senhor Altíssimo. Por isso, ó Pai, guarda a nossa fé e a nossa esperança diante de tribulações, diante de dificuldades, diante de provações. Fortaleça a nossa fé. Toma-nos, Senhor, pela tua mão. Faça, Senhor, com que nós caminhemos firmes, Senhor. Faça com que os nossos passos sejam passos firmes de fé e de esperança. Guarda o nosso coração do mal, Senhor. Guarda a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, numa cidade tão violenta em que vivemos. Livra-nos, Senhor, de todas as setas inflamadas do maligno. Guarda os nossos passos na caminhada. Pedimos isso no nome santo de Jesus. E assim, Senhor, oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.